Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Retrospectiva 2013. Boa noite, Mara. Boa noite, Alain. Boa noite, você que está em casa. Chegou a hora de lembrarmos os principais fatos do ano de 2013. Foi um ano especial e ficará marcado na história por muitas emoções, alegrias, tristezas, tragédias, mistérios e embates políticos. E as manchetes que marcarão o ano estarão para sempre em nossa memória. Está começando agora a Retrospectiva 2013. Em 2013 começou com mudanças nas prefeituras e câmaras de vereadores. E como esquecer o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? A tragédia colocou em alerta autoridades de todo o país. Mara, também teve notícia boa em janeiro. A redução na tarifa de energia elétrica foi uma delas. Outra boa lembrança é do Show da Virada. 2013 começou com muita festa. O Show da Virada reuniu milhares de pessoas no estacionamento do Estádio Arena da Floresta, em Rio Branco. Vários minutos de fogos de artifício brindaram a chegada do Ano Novo. Além do show pirotécnico, bandas locais e o cantor Péricles abrilhantaram o espetáculo. Festa também para a posse de prefeitos e vereadores. Na capital, Marcos Alexandre do PT assumiu prometendo muito trabalho. Peço a Deus que nos abençoe e nos dê sabedoria. A partir de agora, vamos trabalhar incansavelmente por nossa cidade. Em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado, o PMDBista Wagner Salles iniciou seu segundo mandato com promessas de investimentos nas áreas de infraestrutura e agricultura. Nós precisamos dar mais suporte ao homem do campo, né, aquele que trabalha. Nós precisamos melhorar a infraestrutura do município de Cruzeiro do Sul. Motoristas em alerta. Em janeiro, a fiscalização eletrônica voltou a funcionar no trânsito de Rio Branco. O Detran aderiu mais uma vez aos radares para flagrar motoristas que ultrapassam o limite de velocidade. O fato gerou muita polêmica na capital acreana. A sinalização ela já está posta, todo semáforo que tem o radar instalado, ele tem lá no seu poste, informando que ali tem uma fiscalização eletrônica. Nós estamos fazendo também a sinalização horizontal em alguns pontos, são praticamente todos os pontos, os postes estão lá, os totens, então isso dá com que a velocidade da via ela não foi mudada, exceto em 2 pontos. Então você mantendo a velocidade da via, você não vai exceder a velocidade ali naquele local. Efeito dominó. Depois da tragédia que vitimou mais de 200 jovens em uma boate no Rio Grande do Sul, a ordem foi fiscalizar casas noturnas em todo o país. Apesar de existirem leis, as boates continuavam a receber alvarás de funcionamento sem a devida fiscalização. A operação no Acre fechou várias casas que estavam em situação irregular. Janeiro também foi um mês violento. O ex-deputado José Bisteni foi vítima de tentativa de assalto seguida de sequestro. Durante a fuga dos ladrões, o ex-deputado foi feito refém. Na perseguição, houve troca de tiros com a polícia. Em seguida, os bandidos abandonaram o carro e a vítima. Foram momentos de terror. Fui abordado por esses 3 marginais, todos 3 armados, um de pistola e os 2 com revólver, fazendo aquela pressão toda para que eu pudesse, inclusive, abrir uma porta que dá acesso aos quartos. Lá estava a minha filha, estava a minha esposa. E, enfim, ficaram naquela pressão
para que eu pudesse abrir com arma na cabeça, ameaçando atirar o momento todo. Janeiro também teve notícia boa. Uma medida provisória do governo federal reduziu em 18% a tarifa de energia elétrica em todo o país. A redução na tarifa de energia elétrica é uma ação direta do governo federal, que baixou o preço da energia vendida às distribuidoras e diminuiu impostos para este setor. Por isso, a queda no preço da conta de luz não terá impactos negativos para as distribuidoras e ainda pode favorecer a queda da inadimplência. No Poder Judiciário acreano, janeiro foi o mês de despedida. Aos 60 anos de idade, o desembargador Arquilau de Castro Melo pediu a aposentadoria do Tribunal de Justiça do Acre. Arquilau de Castro Melo começou na advocacia em 1980. Em 1986, foi aprovado em concurso público para juiz e em 94 foi promovido a desembargador. 19 anos depois, anunciou a aposentadoria. Não consigo mais fazer coisas novas dentro do Poder Judiciário. Esgotei-me, estou esgotado do ponto de vista da criação. Então, penso que o homem, quando chega nesse estágio, em qualquer trabalho que ele esteja, é hora dele sair. Fevereiro sempre é muito especial. A TV Gazeta comemorou 23 anos no ar. Teve também muita festa com o Carnaval, Mara. Mas o mês também será lembrado por uma grande tragédia. No interior do estado, um delegado morreu após ser baleado acidentalmente durante uma operação policial. Fevereiro, mês do Carnaval. E foi no clima de alegria que a maior festa popular do país agitou as principais cidades acreanas. Na capital, o trio elétrico movimentou os foliões no estacionamento do Arena da Floresta. O aniversário de 23 anos da TV Gazeta foi comemorado na Avenida. A emissora líder de audiência no estado foi tema do samba enredo do bloco Fuxico. No Juruá, a folia foi mesmo em Cruzeiro do Sul. Milhares de pessoas lotaram o centro da cidade para curtir a festa. Em Chapuri, as festividades duraram 4 dias. A Princesinha do Acre virou o ponto de encontro dos foliões na região de fronteira. Só que fevereiro não foi só festa. O inverno amazônico castigou os acreanos. Na capital, o nível do rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento. Vários bairros foram atingidos e as famílias de desabrigados encaminhadas aos abrigos. Operação Curaretinga. Durante uma semana, homens do Exército ocuparam pontos estratégicos de fronteira no Acre. Mais de 2.000 quilômetros foram patrulhados para reprimir o tráfico, contrabando e descaminho. Fevereiro foi trágico para a Polícia Civil. No Bujari, interior do estado, o delegado Marcos Antônio Toledo morreu após ser baleado acidentalmente durante uma operação para prender um bandido foragido. Para contê-lo, um agente da equipe do delegado efetuou um disparo que atingiu o alvo errado, ferindo o delegado na altura do tórax. Na política, destaque para o retorno ao trabalho de deputados estaduais, federais e senadores. Em Brasília, o deputado acreano Márcio Bittar, do PSDB, assumiu o cargo de primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal, função importante na casa. E foi em fevereiro, oficialmente, que começou a maratona da ex-senadora Marina Silva para a criação do partido Rede Sustentabilidade. No esporte, a temporada 2013 não começou bem para o futebol acreano. Na pré-Copa do Brasil, o Atlético foi eliminado pela Desportiva do Espírito Santo.
primeiro trimestre de 2013 encerrou com prejuízos. O acreano, mais uma vez, Alain, foi castigado pelas águas de março. Pois é, alegria só mesmo com o início das obras da Cidade do Povo e a redução no valor das passagens de ônibus para os estudantes. Os fatos que marcaram março, você acompanha agora. O Museu da Borracha fechou as portas. O prédio que conta a história do Acre está em ruínas. O museu foi interditado em março. As janelas foram destruídas por cupins, assim como parte do telhado. Os portões são seguros com barbantes e fio elétricos. O atendimento ao público só deve ser normalizado em 2014. Por medidas de segurança, nós vamos evitar abrir até que nós já imediatamente possamos fazer o que deve ser feito lá. O sonho virou realidade. O governador Tião Viana deu início às obras da Cidade do Povo. O investimento é de 1 bilhão e 200 milhões de reais, com geração de 15 mil empregos diretos. O bairro planejado vai ocupar uma área de 700 hectares e terá, além das mais de 10 mil casas, áreas de comércio, lazer, prédios públicos onde vão funcionar uma unidade de pronto atendimento de saúde, unidades básicas, terminal de passeios, delegacia e 26 escolas e creches. Agora, com o início oficial da construção das casas, o governo garante que as pendências ambientais foram resolvidas. As águas de março castigam o acreano mais uma vez. Em Tarauacá, no interior do estado, uma das piores enchentes da história. 40% da cidade ficou alagada. 9 mil famílias foram atingidas pela força das águas dos rios Tarauacá e Muru. A Coordenação de Defesa Civil Estadual está preocupada com a situação em Tarauacá. O rio subiu 1 metro acima da cota de transbordamento. 13 famílias já foram levadas para abrigo. 40% da cidade já foram afetadas pela cheia do rio Tarauacá. O problema é que a previsão não é nada otimista. Nos dias 21, e 22 e 25, está sendo esperada uma grande quantidade de chuvas na região. Como a calha do rio Tarauacá é muito baixa, se o rio subir mais meio metro, pode atingir boa parte da cidade. Na capital, o prefeito Marcos Alexandre decretou situação de emergência em virtude da cheia do rio Acre. A cota de transbordamento foi ultrapassada e 11 bairros foram alagados. Mais de 350 famílias ficaram desabrigadas. Quando eu saí ontem, já estava lá dentro mesmo, já estava com água na canela. Uma doença misteriosa atacou o rebanho no município de Porto Walter, na região do Vale do Juruá. Mais de 70 cabeças de gado morreram em menos de 60 dias. O caso preocupou pecuaristas da região. O IDAF investigou o caso e descobriu que os animais foram vítimas de raiva. Acontecendo qualquer caso de morte, se eles não souberem a origem dessa morte, enterre os animais, de preferência enterrar ou então queimá-los. Por quê? Porque esses animais que ficarem expostos no campo, eles poderão servir de transmissores dessa doença para os outros animais. Estudantes lotam a Câmara de Vereadores de Rio Branco para comemorar o projeto de lei que estipulou em R$1 o preço da passagem do transporte coletivo para os estudantes. Para nós é muito importante, porque o estudante vai estar podendo ir na escola no contraturno, ele vai estar podendo ir na biblioteca, então para nós isso vai refletir diretamente na educação. Empregadas domésticas também tiveram muito o que comemorar em março. Quase 70 anos depois da criação da CLT, principal norma que rege as leis do trabalho, o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que garante aos empregados domésticos direitos já assegurados aos demais trabalhadores. Prefiro trabalhar como diarista por causa que, até porque eu ganho mais e os patrões hoje em dia, muitos deles assinam as carteiras e não querem cumprir com a lei, né, como a lei manda. Nós vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouco você vai ver os fatos que marcaram o segundo semestre de 2013. Tem os detalhes da morte do ex-governador Orley Cameli. O dia do basta, Mara, com milhares de pessoas nas ruas e muito mais. É depois do intervalo.